os que estiveram ontem aqui vão ouvir certa repetição do que eu disse ontem, né? Porque nós vamos tratar da psicologia chamada moderna, tá certo? Mas para entender isso é preciso entender o lugar da psicologia na verdadeira ciência. O que é a verdadeira ciência? É aquele conjunto de disciplinas organicamente ordenadas entre si que descobriu Aristóteles. Esta é a verdadeira ciência. Repito o que disse ontem. Não há diferença nenhuma, ou não deveria haver, entre filosofia e ciência. Certo? Não há nenhuma, ou não deveria haver. E a psicologia moderna já se enquadra num deslocamento, num afastamento, num desvio da verdadeira ciência considerada, ou filosofia, considerada como Aristóteles a considerou, como um conjunto orgânico e ordenado em que cada passo pressupõe o anterior e cada passo anterior melhor se entende com o posterior. Né? É o que eu chamo o estudo circular ou helicoidal, em forma de hélice. Muito bem. Então, eu vou recordar aqui, desculpem os que estiveram ontem, a ordem das disciplinas. Né? Para começarmos a entender o mundo, é preciso começar do começo. E o começo é o quê? Assim como um marceneiro tem a arte da marcenaria que guia sua mão para que ele faça móveis com facilidade, com ordem e sem erro, assim também a nossa razão, para funcionar bem, para atingir seus fins, tem de ter a sua própria arte. É a arte que faz pensar com ordem, com facilidade e sem erro e que se chama lógica. É esta disciplina propedêutica, preparatória para todas as demais disciplinas, sejam artísticas ou científicas. Se não se sabe pensar, se não se sabe perguntar, se não se sabe perguntar na ordem correta, a consequência é que o cientista ou o filósofo será como aquele sujeito que chega a algum lugar sem saber que ia para lá e sem saber que chegou. É um tonto, tá certo? E, infelizmente, a chamada ciência moderna é, na verdade, produzida por um conjunto de tontos. A lógica é a arte propedêutica para todas as demais ciências. Depois, é claro, a gramática e tal, eu vou resumir a coisa nos ramos principais dessas ciências, dessas disciplinas que constituem o saber total, que vão constituir a sabedoria. Né? Na minha escola tomista, é um convite à sabedoria. São 5 anos, ao fim dos quais se atinge a sabedoria. Muito bem. Depois da lógica, há 1000 ramos da lógica, que não interessa, não vem ao caso desfiar aqui, vem a física. A física é uma espécie de gênero de ciência, chama-se física geral. Se o mundo se resumisse ao mundo que nós vemos, tocamos, sentimos, cheiramos, se o mundo se resumisse ao mundo dos corpos, se o mundo se resumisse ao mundo dos entes sensíveis que nós vemos pelos sentidos, a física seria a sabedoria. Tá certo? Ela seria a sabedoria. Nada poderia superá-la, porque ele é o ápice do conhecimento dos corpos, dos entes sensíveis, do mundo sensível, do mundo que vemos, tocamos, cheiramos, sentimos, ouvimos. Muito bem? Sucede, porém, que esta física chama-se física geral. Esta imorredora foi o que eu mostrei ontem aqui e que mostrei hoje na UFRJ. Mas, como uma espécie de gênero de ciências, a física geral se desdobra em 4 ramos, digamos assim. O primeiro deles é o que chamo física especial ou cosmologia, que é mais ou menos o que hoje se considera Einstein, Newton, né? Seriam a física especial, a cosmologia. Depois vem a química, tá certo? Depois a biologia, que estuda a vida em geral. E depois vem exatamente com um termo que não é de Aristóteles nem de São Tomás, mas que uso para facilitar a coisa. Entra a psicologia ou antropologia. É a mesma coisa, ou deveria ser-lo. A psicologia é a ciência da psique, ou seja, da alma. E a antropologia é a ciência do homem, certo? Muito bem. O homem é, sobretudo, sua alma. Logo, as duas coisas reduzem-se à mesma ciência. Tá certo? A partir daí,
depois dela entram as ciências chamadas do agere, em latim, do agir, as ciências práticas, a saber, a ética, a econômica e a política. Acima disso, há as duas sabedorias mais propriamente ditas. Primeiro, aquela que já se alcança com as simples luzes da razão humana, que é a metafísica. E depois vem a teologia sagrada, que só se alcança graças às luzes da revelação. Certo? Mas vejam que nós estamos um degrau antes da metafísica e 2 degraus antes da teologia sagrada. Certo? Então, vamos comparar o que era a psicologia entre os gregos, e particularmente em Aristóteles, e depois com os pensadores, com os doutores, com os teólogos cristãos, e particularmente Santo Tomás de Aquino, e compará-la com a chamada psicologia moderna, que, com quantos muito creiam que tem por fonte, antes de tudo, a Freud, não é verdade. Tem por fonte, antes de tudo, a Nietzsche. Freud é o filho dileto de Nietzsche, tá? E constitui, junto com Marx e com Darwin, um pouco com Einstein, né, os fundamentos do mundo moderno, que meu amigo Lucas escreve com V, tá certo? O mundo moderno do Lucas. Cadê? Bom, ele é tão clássico que escreve o U como V, né? Bom, mas a psicologia, ela era um preâmbulo da ética. O que é a ética? É ciência prática para alcançar a virtude. Isso é ciência. Né? E termina na busca da felicidade. Ou seja, não se é virtuoso porque se deve ser virtuoso. É-se virtuoso porque se quer atingir a beatitude, o fim último do homem, e o gozo desta beatitude. Certo? Este era o fundamento da ética. Dizia Aristóteles ao fim da sua Ética Nicômaco, né? O fim do homem é contemplar a Deus, mais que isso, imitar a vida divina. Isso é Aristóteles, é um pagão, né? Não tinha nem ideia de Cristo. São 400 e tantos anos antes de Cristo. Tá? E isso se perpetua. Cícero, ao morrer, ele foi perseguido pelos sicários a soldo do imperador Marco Antônio, né? Então iam cortar-lhe a cabeça, né? E ele, na hora, ele disse, não, deixa que eu mesmo ponho o pescoço. Disse 2 frases, morra eu na pátria que tantas vezes salvei, é uma coisa política, e termina com calçaram, miserere mei, causa das causas, tem misericórdia de mim. Parece um cristão falando e ele morre no ano 3 a.C. Tá? Este é o âmbito da ética na filosofia, no pensamento clássico, tá certo? Para que a psicologia para essa gente? Para que a psicologia para Platão? Para que para Sócrates? Para que para Aristóteles? Para que para Cícero? Porque entendendo o funcionamento da alma humana, sabendo que ela não era só uma parte sensitivo-nutritiva, que também a temos, né? Quando ficamos em estado vegetativo, só funciona a parte vegetal nossa, tá certo? Nós temos uma parte animal, porque como os animais superiores, nós vemos, sentimos, ouvimos, etc. e tal. Mas nós temos uma parte espiritual. Conhecendo isso, então se pode constituir a ciência prática, a ciência do agir ético, certo? Cujo fim, repita-se, é a felicidade do homem e seu gozo. Quando Aristóteles diz que o fim do homem é a bios theoretikos, isso em grego, ou seja, a vida teórica, ele quer dizer que o fim do homem é contemplar a Deus e imitar sua vida. E na imitação de sua vida está o gozo da contemplação de Deus, certo? Estamos em pleno paganismo, nenhuma ideia de Cristo, não tinham nem ideia disso. Os que disserem que Aristóteles tiveram contato com o povo judeu é blefe, isso é um dos blefes modernos, não tiveram nenhum. Foi por suas próprias luzes, talvez com algumas graças de Deus, né? Não é impossível que Deus tenha dado graças atuais a esses homens, mas o fato é que são ciências alcançáveis pela só luz da razão. Basta a luz da razão para alcançar isso que Aristóteles alcançou. Bom,
Santo Tomás, os padres da igreja, os padres apostólicos da igreja, os doutores da igreja, os teólogos da igreja, vão completar o trabalho filosófico grego, naturalmente. Porque agora, por revelação, sabemos, eles já sabiam, claro, que o fim do homem não é só contemplar aqui intelectualmente e imitar daqui, é ver a Deus, certo? É ver a Deus. Essa é a promessa feita, é aquilo que o olho nunca viu e o ouvido nunca ouviu. Tá? Como diz São Paulo, depois de ter sido elevado ao terceiro céu, não sabe se em corpo, ou em espírito, ou não sei o quê. Bom, muito bem. Então veja, isso é muito mais que o que Aristóteles podia pretender, certo? Agora, ver a Deus em essência é tornar-se um pouco Deus. Porque para você conhecer a Deus é preciso ter a mente deiformada, é preciso ter havido o milagre da luz, da glória. É preciso que sua mente seja um pouco divina. Esse é o milagre dos milagres depois da união hipostática em Cristo. Bom, pois bem. Então, o cristianismo veio completar com um remate de ouro, né, com chave de ouro, o que anteviam os pagãos gregos, certo? E, em particular, Aristóteles, certo? Platão se enrolou um pouco, né, falou em transmigração das almas, né? Ele dizia que se você teve uma má vida, volta mulher, perdoem, ele é que dizia. Depois de uma má vida, volta minhoca, tá? Bom, mas Aristóteles nunca caiu nessa bobagem, não. E, então, a revelação veio trazer novas luzes quanto ao fim do homem. Mas continua o esquema. Estudamos a alma humana para, conhecendo-a, poder, enfim, melhor encaminhar-nos quanto ao fim último. E mais que nos gregos, agora, como dizia Santo Tomás, não se deve ter uma vida virtuosa por ter uma vida virtuosa. Deve-se ter uma vida virtuosa para um dia gozar de Deus, certo? Ou seja, a vida virtuosa se ordena a Deus. Se ordena à felicidade do fim último, à felicidade da visão beatífica, a ver a Deus por essência, a ser um pouco como Deus. Tá certo? Bom, essa é a grande promessa de Cristo, né? Aos bem-aventurados. E isso Santo Tomás o remata de maneira espetacular, né? Santo Tomás é o cume do pensamento humano, é o cume do intelecto humano, né? Poderia aqui falar dias e dias do Tratado das Virtudes dele, do Tratado do Fim Último, né? O tratado dele em que ele prova que o homem só pode ter um fim último. Ninguém pode ter dois fins últimos, porque um seria o último e o outro penúltimo, claro. Como vai ter dois fins últimos? Dante defendia que o homem tinha dois fins últimos. Estava completamente equivocado. Pois bem, mas os que estavam ontem me ouviram falar do processo de decadência da escolástica que se seguiu a Santo Tomás. Eu permito-me repeti-lo para que situe as pessoas que não estavam aqui. Santo Tomás estava no auge de sua fama. Eu imagino que Santo Tomás devia ser assim, um ímã, né? Ele começava a falar, eu imagino que todo mundo... Um ímã. Atraía imediatamente, com todo aquele tamanho dele, ele atraía... E ele estava no auge, ele era queridíssimo, tanto na Faculdade das Artes, que era a faculdade que se fazia de 14 a 20 anos, certo? É onde se estudava o trívio e o quadrívio, como na Faculdade de Teologia, isso depois de ter lutado muito contra os padres seculares, tá certo? Porque os padres seculares queriam impedir que os monges dessem aula na universidade, né? Disputa de feudo, né? Tá certo? Mas o Papa deu razão aos mendicantes, né? Aos monges. Bom, e ele estava no auge da sua fama. Ele morre aos 47 anos, ele parece que ele teve um vislumbre dessa visão beatífica de Deus, assim como teve Moisés no Monte Sinai e como teve São Paulo ao ser elevado ao terceiro céu, parece. E aos 47 anos ele para de escrever. Ele que, entre 22 e 47 anos, escreveu mais que gente que viveu até 80 e tantos anos, né? É uma parede inteira aqui de obras, em 25 anos de escrita. Eu costumo dizer aos meus alunos que ninguém é filósofo antes dos 50, ele foi aos 22. E não só filósofo, foi teólogo, tá certo? Aos 22 anos de idade. Suas obras, aos 30 anos ele faz o comentário à sentença de Pedro Lombardo, uma coisa desse tamanho, assim, 30 anos, né?
É porque, como eu disse hoje lá na UFRJ, né, ele era uma máquina de pensar. Foi dos poucos santos, ou talvez o único, não sei, que nunca teve tentações. Tentações. Se eu estiver concentradíssimo na mais intricada lição de metafísica e passar um bife acebolado, eu vou me desconcentrar. Ele não comia, ele não fazia nada. Ele não tinha tentação, nem alimentícia. Né? E, ora, se você não tem tentação, você é uma máquina pensante, tá certo? Então ele é talhado por Deus para pensar. Pois muito bem. Ele tinha adversários, né? alguns agressivos. Um deles chamava-se Pedro Hispano e se tornou o Papa João XXI. Né? E o outro adversário dele, muito agressivo, era o bispo de Paris, Etienne Tampier. Pois bem, assim que ele morre, aos 49, aos 47 ele para de escrever, aos 49 já estava querendo morrer, né? Já queria ir embora. Né? Morre logo, entendeu? Aliás, um episódio engraçado, só para atenuar um pouquinho a dureza da exposição. Ele morrendo lá na cama dos cistercienses e os monges em volta dele, só não quer comentar o Cântico dos Cânticos, ele diz, mas eu estou morrendo. Mas ele começou, mas morreu no meio, né? Então não restou nada. Bom, tudo isso é verdade. Né? E Etienne Tampier conseguiu com o Papa João XXI que ele condenasse, que ele pudesse condenar um conjunto de teses aristotélico-averroístas. E extrapolando a autorização do próprio Papa, ele condenou Santo Tomás junto, tá certo? Condenou Santo Tomás junto. O Papa não foi contra nem a favor, só como ilustração, esse Papa morreu soterrado sobre sua biblioteca, né? É verdade, verdade. Se é um sinal, não, mas parece-me, né? Já o Papa seguinte suspendeu a condenação e logo ele seria canonizado, certo? Depois são 7 séculos de afirmação de que ele é o doutor comum da Igreja, o que culmina com Pio XI dizendo que a Igreja fez sua a doutrina de Santo Tomás, não só a teológica, mas também a filosófica. Esse é o coroamento de Santo Tomás. Muito bem. Mas essa condenação teve efeitos dramáticos posteriores. Eu uso sempre essa imagem quando um jornal detrata alguém em letras garrafais de manchete e depois dá o direito de resposta em letra de bula de remédio. O mal já está feito, tá certo? Exatamente o que houve. A desgraça já estava feita, a escolástica entra em declínio, é uma ladeira, cuesta abaixo, né? Uma ladeira abaixo, e vai, e a consequência é o descrédito da escolástica, o descrédito da teologia católica, é o descrédito da filosofia aristotélico-tomista, né? E é nesse ambiente que surge a chamada ciência moderna. Tá? Esse ambiente era católico. Galileu era católico, Copérnico era católico e assim sucessivamente. Todos eram católicos. Mas já não entendiam nada de Aristóteles nem de Santo Tomás. Né? Era uma desgraça. Já não entendiam. E agarravam-se, encarniçavam-se sobre os pontos caducos que tem, né? A cosmologia aristotélica é caduca, a tomista também. Hoje nós temos de corrigir. Foi sobre isso que eu dei a palestra hoje. Bom, e surge, eu vou resumir muito a história, surge um homem capital para o nosso assunto aqui, que é a psicologia moderna, que é Kant. Tá? Kant vai separar radicalmente a virtude do fim. Ele vai inventar uma coisa chamada imperativo categórico, tá certo? Que é o dever pelo dever. Vejam que antigamente era o dever, a virtude, em ordem ao fim e à felicidade do homem, certo? Agora não. É aquela ética meio protestante, tá certo? O dever pelo dever. Ele não está ligado. Lembremos-nos que Lutero dizia que você está salvo mesmo que peque se... Tá certo? Você pode pecar, peque fortemente, mas creia mais fortemente, dizia Lutero. Kant é, de certa forma, caudatário disso, tá certo? Nós obedecemos só, não é pelo fim último, porque se está salvo ou não está salvo, isso é outro assunto. O problema é que há um imperativo categórico, é uma coisa seca, tá certo? É o dever pelo dever. É o dever separado, cingido, fraturado do fim do homem,
tá certo? Relembro a frase de Santo Tomás. Devemos viver virtuosamente, não por viver virtuosamente, mas viver virtuosamente para alcançarmos o fim último e a fruição de Deus. Essa é a frase de Santo Tomás no livro De Reino, do Reino, cuja tradução minha vai sair agora. Tá? Pois bem, então veja, o fim último do homem, a felicidade, o gozo da felicidade, é jogado, é esquecido, cai no esquecimento, cada vez mais e, sobretudo, a partir de Kant. Isso tem uma reação. Qual é a reação? É o romantismo, tá certo? Agora, o dever, essa coisa chata, entendeu? Essa moral ascética, essa moral sem fim, então isso é chato. Então vamos, agora, louvar e exercitar nossas paixões. Isso é o romantismo. O romantismo é o exacerbamento das paixões. Ouçam a sonata Appassionata de Beethoven que vocês entenderão o que eu disse, o que eu digo. É o exacerbamento da paixão em música, em filosofia e tal, certo? Muito bem. E o representante máximo filosófico disso chama-se Nietzsche. Nietzsche. Há outro, que infelizmente é louvado por muitos católicos, Kierkegaard. Tá? Ele também participa disso de outro modo. A diferença é que os dois são irracionalistas. A diferença é que o irracional em Kierkegaard é para assaltar a religião. Veja, eu ontem falei e insisto, a religião não é emoção, ela é racional. A religião é racional. Nós não podemos não entender a maioria dos dogmas, olhar todos os dogmas, mas ela é vertida aqui. Definição de crer. O que é crer, segundo Santo Tomás? É um ato da nossa razão, do nosso intelecto, que assente, anui, concorda com uma verdade divina, movido por nossa vontade, que por sua vez é movido pela graça. Essa é a definição de fé, de crença, tá certo? A graça move a vontade, que move o intelecto a assentir a uma verdade divina. Ora, o próprio fato de ser verdade já quer dizer que nós usamos a razão, porque a verdade não tem nada a ver com a vontade, a verdade tem a ver com a razão. Muito bem. Kierkegaard é o salto do irracional para a religião, como se não tivesse o intelecto no meio, certo? É um voluntarismo, irracionalismo e, de certa forma, algo apaixonado também. Muito bem. Mas o que nos interessa aqui particularmente é Nietzsche, porque é Nietzsche quem é o pai de Freud. É o pai de Freud. E Freud é o pai da psicologia moderna, ninguém duvida disso, tá certo? Freud é o pai da psicologia moderna e o pai de Freud, mais direto, houve outros antecedentes, é Nietzsche. Ele também sofreu outras influências, por exemplo, dos psicopatologistas franceses, que eram racionalistas, evolucionistas, etc, etc, etc. Mas não com o peso, com a influência, com a marca decisiva que o freudismo recebeu de Nietzsche. Pois bem, qual é o programa de Nietzsche? Porque dizer que Nietzsche tem uma filosofia é um pouco forçar a barra, porque ele é um praticista, ele não quer, para ele a verdade não existe, a verdade é um blefe. Ora, se a verdade é um blefe, você não é um filósofo, tá certo? O objetivo dele é prático, tá? E qual é o objetivo prático dele? É a chamada transvaloração das virtudes. O que é que isso quer dizer? Estar além do bem e do mal, tá certo? Estar além do bem e do mal, né? E como se faz isso? Na verdade, o eu, a personalidade humana não existe. O que existe é uma ficção. Lembremos-nos da máscara de Jung, né? A persona como máscara em Jung, né? Isso já estava nele. Isso é uma ficção. O eu é uma ficção. O eu é uma ficção, né? O que existe de verdade em nós é o inconsciente. É o inconsciente. O que é o inconsciente? É o contraditório, é o conflitivo, é exatamente ali a sede da crueldade e da sexualidade, tá certo? E é disso que se trata, de desmascarar a repressão inconsciente dessas pulsões para que elas possam aflorar e assim surgir uma raça de super-homens que governem a massa, baseado nisso, na desrepressão,
na libertação das pulsões que estão no inconsciente. Isto é puro Freud. Isto é puro Freud. Tá certo? Puro Freud. E, aliás, é puro Marcuse, que é hoje o grande ideólogo da modernidade. Né? Quem se der ao trabalho de ler Marcuse, o livro Eros e Civilização, entenderá exatamente isso. Né? É a civilização fundada em Eros. Tá certo? No Deus Eros, Deus do amor. Pois bem, para ele, para Nietzsche, o grande inimigo era o cristianismo. Né? Ele dizia que a igreja é um grande hospício, tá certo? E que os santos eram todos neuróticos. Todos os santos eram neuróticos. A igreja era um abrigo de loucos e de fracos, porque a moral cristã é a moral dos fracos, dos débeis, tá certo? Ele queria uma raça de super-homens fortes, que se fosse preciso matar, mataria. Se fosse preciso liberar as pulsões, o princípio do prazer, também. Se fosse preciso liberar a pulsão da crueldade, também. Certo? Esse é Nietzsche. Esse é Nietzsche. A importância dele é inequívoca. Né? Para muitos dos conceitos de Freud, como sublimação, por exemplo. Superego. Id. Id porque para Freud é o id, o ego e o superego, né? Tá certo? O supereu. O id quer dizer isso em alemão. Ego é eu e superego é supereu, certo? Isto já está em Nietzsche, tá? Já está a noção de si mesmo, que é o Selbst alemão, já está em Nietzsche. Nietzsche é o verdadeiro pai de Freud. Né? Freud não faz mais senão acentuar certas coisas. Bom, então veja, o projeto de Nietzsche é um projeto, não tem nada a ver com medicina, embora ele se dissesse um psicólogo. Né? Quem inventou o termo psicologia foi Nietzsche. Hoje a gente usa e encaixa a psicologia no conjunto dos estudos aristotélico-tomistas, porque como é que eu vou escapar esse nome, né? Mas foi ele quem inventou, né? Que era o estudo da alma, mas com esse fim. Veja a inversão brutal. Aristóteles estudava a alma para poder ter por fim último a contemplação de Deus e a imitação da vida divina. Ele quer contemplar a alma ele quer entender a alma para fazer que o inconsciente libere as piores paixões, a da crueldade incluída. Tá certo? E tudo isso assumidamente de modo demoníaco. Há várias vertentes que saem de Nietzsche. Uma é a gnose luciferina. O nietzschianismo é uma autognose luciferina, mas a gnose luciferina propriamente dita, que diz que Lúcifer, o demônio, é o Espírito Santo, que foi transformado em demônio porque Deus, com inveja dele, o mandou para o inferno. Mas é verdade. Essa é a gnose luciferina de homens que parecem catolicíssimos, como Leon Blois. Bom, essa te pegou, né? Bom, e se assim se o Espírito Santo descer aos infernos, desçamos também ao inferno do pecado. Assim nos salvaremos. Essa é a gnose luciferina. A Nietzsche é a autognose demoníaca, tá certo? Porque trata-se de desmascarar a repressão do inconsciente, deixá-lo aflorar, né? Deixá-lo aflorar. Deixar que aflore como ser. Por quê? Trata-se de formar uma raça de super-homens, tá certo? Que nada tem que ver com a debilidade, com a fragilidade, com a bondadezinha, a caridade cristã. Certo? Esse é o seu grande programa. Chega Freud. Claro que ele tem outras influências evolucionistas e tal, e marxistas. Né? Esse esquema id e superego é muito parecido com a infraestrutura e superestrutura marxista, muito parecido, né? Assim como Platão, se lembra da aula sobre Platão lá no CBB? Para ele o Estado era uma ampliação da alma humana. Então, é como se Marx e eles tivessem combinado uma ampliação para o social, ou vice-versa, uma introspecção para o pessoal do que tinha dito Marx. Mas, de fato, a influência de Marx sobre ele é através antes de Feuerbach, tá? Ele depois sofre muita influência de Schopenhauer,
muita influência, mas é uma influência tardia, começa aos 40 anos, mas é Nietzsche que está ali. E o interessante e pouco conhecido das pessoas é que ele tem vários escritos e cartas em que ele diz, Freud, que o objetivo dele não é médico. O objetivo dele é filosófico. É fazer a mesma coisa que Nietzsche queria. Isso se vê, por exemplo, no seu livro Totem e Tabu. Tá certo? Totem e Tabu. É a mesma coisa, só que ele entra com o disfarce da medicina. Ele era médico. Tá certo? Então ele entra como algo, como se a psicanálise fosse algo terapêutico. Não é. Os terapizados por Freud, pela psicanálise, são aqueles candidatos a formar a raça dos que já não são reprimidos pelo inconsciente. Os que já não recalcam as pulsões, tanto o princípio do prazer, como a pulsão de morte. Essa é a diferença, aliás, entre Nietzsche e Freud, é que Nietzsche era um trágico, como nas óperas de Wagner, né? Tá certo? Era um trágico grandiloquente. E o Freud era um trágico taciturno, escuro, tá certo? Escuro. E ele acrescenta as barbaridades nietzschianas, ele acrescenta a pulsão de morte, tá certo? Ou seja, no nosso id, pelejam, lutam o princípio do prazer e a pulsão de morte, tá certo? Mas agora comparemos outra vez com Aristóteles, Santo Tomás, com os padres da igreja, com os doutores da igreja. O fim, veja, Santo Tomás foi um psicólogo de mão cheia. Ele, São João da Cruz, uma série de, tanto místicos como não místicos, foram psicólogos de primeira. Pois bem, o objetivo deles, pensam que Santo Tomás não conhecia o inconsciente? Claro que conhecia, mas é completamente diferente do inconsciente de Nietzsche e de Freud. Completamente diferente. O que é o inconsciente para Santo Tomás? São vários. Por exemplo, quando eu coço a barba, sem saber que eu estou fazendo isso, tá certo? Isso é um inconsciente. Né? Há as chamadas intenções insensatas. É que quando um sentido interno faz uma coisa que o outro não sabe. Mas, sobretudo, há o que ele chama cegueira da mente. Não, antes. Há a questão da luta entre memória e orgulho, que, aliás, também era tratado por Nietzsche. Memória e orgulho. Eu me lembro que fiz uma coisa ruim, mas meu orgulho nega-se a querer saber que eu fiz uma coisa ruim. E, em geral, o orgulho vence a memória. Tá certo? Esse também é um inconsciente. Mas mais importante que tudo é a cegueira da mente. Cegueira da mente. A cegueira da mente é um hábito. É um hábito. É um hábito. Né? Eu cego a razão, eu cego a certeza de que o que eu vou fazer está errado, constantemente, habitualmente, para poder liberar as pulsões inconscientes. Tá certo? Agora, qual é a diferença entre Santo Tomás e todos os doutores cristãos, e Aristóteles e Cícero, e Freud e Nietzsche? É que, quando ele analisa o inconsciente, é para vencê-lo. Enquanto Nietzsche e Freud o analisam para dar-lhe a vitória. Tá certo? O que Santo Tomás busca é entronizar a inteligência, o intelecto, na personalidade da pessoa, como centro da pessoa, para poder vencer as pulsões derivadas do pecado original, tá certo? E lá é o inverso. Eles querem recalcar a inteligência é nada, o eu é nada, o eu é uma invenção, e Jung vai dizer que o eu é a persona, a máscara, como na máscara de teatro grego, tá certo? É uma falsidade, porque o verdadeiro homem está nas pulsões, tá vendo? É uma inversão diabólica, uma inversão diabólica. Qual é o fim para Santo Tomás? A beatitude, a felicidade eterna. Qual é o fim para Nietzsche e Freud? O prazer aqui, a crueldade aqui. Eu quero matar alguém, eu vou matar. Tá certo? Isso é o homem forte. Claro, tudo isso é uma loucura de tamanho imenso, né? Lembre-se do fim de Nietzsche. Vocês sabem, não? Ele dizia que a moral católica, a moral cristã, era a moral dos fracos, esse negócio de bondade, de caridade. Quando ele viu alguém chicotear um cavalo, ele enlouqueceu. Ou seja, ele já era um louco, tá certo?
Ele enlouqueceu. Ele foi para o hospício e terminou seus dias no hospício. Né? Terminou seus dias no hospício. Enlouquecido pelo maltrato feito a um cavalo. Ele que pregava o maltrato aos homens frágeis, aos homens débeis, a esses cristãos, etc, etc. Não é isso? Então, a filosofia, a psicologia, fundada por Nietzsche, desenvolvida por Freud, sob capa de medicina, não é medicina, ele mesmo o diz. Eu mostro muitos documentos dele, em que ele diz que o seu fim não é médico, tá certo? Mas é assim que ele penetra, coisa que Nietzsche não conseguiu penetrar, ele conseguiu. Sob a capa de médico, ele penetra e põe em prática, com a psicanálise, o mesmo programa nietzschiano. Daí é que nasce toda a psicologia moderna. Hoje nós somos impregnados de linguagem freudiana, né? Déjà vu, etc., né? Sublimação, a linguagem penetrou em nós, né? De tal maneira, assim como o darwinismo penetrou em nós, a relatividade penetrou em nós, o marxismo penetrou em nós, todos nós, o liberalismo penetrou em nós, todos nós temos alguns defeitos desses, hein? Não pensa que nós, não, porque não votamos no PT, que nós temos influência, nós nascemos nesse mundo, né? É muito difícil escapar ao meio circundante, né? São os conformadores, né, da mentalidade moderna e não por nada, convenhamos, cai-se no ateísmo, né? O ateísmo não pode ser senão resultante disso. E hoje, o que eu chamo revolução marcusiana é a realização mais cabal, mais perfeita do programa nietzschiano-freudiano. A revolução marcusiana, que começa com Marcuse, Herbert Marcuse, sobretudo com seu livro Eros e Civilização, cuja primeira manifestação prática foi a revolta de 68, do maio de 68 francês, cujas bandeiras eram a imaginação no poder e é proibido proibir. Quer dizer, é proibido proibir, exceto aquele que seja contra, é proibido proibir. Se você for contra, é proibido proibir, está proibido. Mas e a imaginação no poder. Veja, não é o oposto, não é o intelecto no poder, é a imaginação no poder. Por isso é que nós vemos hoje pessoas fazer plástica para ser elfo, com a orelhinha assim, né? Lagarto, o homem nasce, o homem quer ser mulher, tá certo? Né? É isso, ou seja, é imaginação no poder. Você é o que você quer ser ou imagina ser, não o que racionalmente você é, tá certo? Isso é a derrota da inteligência para as pulsões inconscientes, que são derivadas de uma coisa chamada lei do fomes, que traduzindo em linguagem não técnica é a lei do pecado. Né? Nós temos a tendência ao pecado, herdada do pecado original. Então, é isso, é a vitória do fomes, do pecado, contra a inteligência, da lei, da tendência ao pecado contra a inteligência. Marcuse é o maior concretizador social do sonho de Freud e de Nietzsche, tá certo? Porque Freud, no máximo, alcançava seus psicanalizados, correto? Marcuse atinge a sociedade inteira. E o maior sintoma da vitória da Revolução Marcusiana é que hoje ninguém sabe que é marcusiano e todo mundo é. Esse é o maior sintoma da vitória de uma revolução. Enquanto você disser eu sou comunista, eu sou marxista, você ainda não é vitorioso. Eu quero ver o dia que você for marxista e comunista sem saber que o é. Mas o marcusianismo conseguiu isso. Por quê? Porque muito mais que o marxismo, ele mexe com as nossas pulsões. É exatamente isso. Com as pulsões para o prazer, para a crueldade, etc, etc. E isso explica esse mundo louco em que vivemos, tá certo? Em que a inteligência, o intelecto foi destronado. Então, termino para abrir para perguntas, dizendo isso. De novo, o freudismo não é uma terapia. O freudismo é a busca de constituição de uma raça de super-homens que desprezam a inteligência, a personalidade e a virtude. Por isso é que o nosso amigo psicólogo tomista Rafael Abreu, que deveria estar aqui e não está, domingo me disse que o tratamento dele se baseia em 4 pontos. Primeiro, descobrir as paixões desordenadas, certo? A cada paciente dele descobrir suas paixões desordenadas. Segundo, pôr a inteligência no centro da personalidade, exatamente.
depois saber lidar com a dor e depois o ápice. É construir as virtudes opostas àquelas paixões desregradas, certo? Veja, isso se pode fazer por um padre, tá certo? Mas um psicólogo é um homem especializado que trata isso com método, tá certo? E hoje não são todos os padres que saberiam fazer isso. Então a importância de um psicólogo tomista como o Rafael, a importância de um psicólogo tomista como o Martín Echavarría, na Argentina e Espanha, né, é enorme, porque é a tentativa de trazer, de retrazer Aristóteles, Cícero, os doutores da Igreja, Santo Tomás de Aquino, São João da Cruz, tá certo? Para o desenvolvimento das virtudes. Muito bem? Se juntar isso com o Centro Dom Bosco, vai ser um sucesso. Vamos embora. No comentário, posso falar? No comentário à Ética de Aristóteles, Santo Tomás diz a famosa e belíssima frase: o tomismo está para a cura da alma, assim como a medicina está para a cura do corpo. Coisa que me confirma Rafael, que me confirmou Martín Echavarría, quando esteve aqui comigo com Cisne, né? Veja que interessante. A própria filosofia, o próprio filosofar, já permite a cura da alma. Tá certo? Já permite a cura da alma, assim como a medicina permite a cura do corpo. Essa frase, para mim, é emblemática, né? Está lá no comentário à Ética Nicômaco, feita por Santo Tomás.